Quero falar com a Gabriela Faria, gente, porque infelizmente o assunto é saúde. A gente assistiu a chegada de mais uma doença viral que se espalhou tão rápido, né? Que a OMS acaba de declarar a emergência global. Uma estratégia para tentar combater e conter o surto da varíola dos macacos. E hoje estima-se que pelo menos 17 mil pessoas em 74 países têm uma doença. Um alerta global faz com que todo o país, e claro que todos, se conectem e busquem atenções para resolver esse problema, soluções, né, para a cura e também para evitar a propagação. Já tem alguma vacina sendo usada aí em partes do mundo, mas como será a medida adotada no Brasil? Quero falar com a Gabi, porque já são quase 700 casos aqui no país. Não é isso, Gabi? Traz os detalhes pra gente, como é que tá essa situação da varíola do macaco no Brasil, minha amiga. Bem-vindo novamente. Exatamente, viu, Cadem? Quando a gente vê a declaração aí do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né, o Tedros Adhanom, quando ele fala dessa emergência global de saúde e pede que os países, né, se reúnam para traçar medidas e estratégias para a gente conter realmente esse surto, né, Cadem? A gente não quer viver de novo, e quando eu falo a gente, é ele, somos nós, toda uma população, porque a gente está falando em 17 mil casos já confirmados em 74 países. A gente não quer viver de novo o que a gente viveu com o coronavírus, que acabou virando uma pandemia e que a gente continua ainda vivendo, né, Cadem? A gente tem uma sensação que acabou, mas ainda não acabou. A gente ainda relata, né, pessoas que perdem a vida por conta dessa doença e a gente está tentando ainda se adaptar a ela, entendendo o que foi essa pandemia. E agora já vem uma varíola do macaco, que a gente já fala em 17 mil casos, né, em 74 países. A gente fala em 700 casos só aqui no Brasil. No Distrito Federal, o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde foram de 13 casos já confirmados, todos homens entre 20 e 39 anos, de várias regiões aqui do DF. Então chama esse alerta, né, quando ele fala dessa emergência de saúde global, é que ele quer que os países se reúnam e traçam estratégias para conter essa doença. E aí, quando a gente vem aqui para o Brasil, Cadem, a gente fala de uma doença que está crescendo, inclusive aqui a Secretaria de Saúde já decretou essa contaminação comunitária, ou seja, as pessoas estão se contaminando aqui mesmo, não é mais pessoas que estão viajando e contraindo fora. Então a gente já perde um pouco, né, esse diagnóstico de saber de onde está vindo essa doença. As pessoas estão contaminando aqui e a gente fala do quê? Do Ministério da Saúde conversando com uma OMS para a gente já falar, já pensar sobre essa vacina que já acontece em alguns lugares. Então o Ministério da Saúde já está em negociação com a Organização Mundial de Saúde para a gente já ver em relação dessa vacina aqui no Brasil. E a gente fala aqui no DF, com a Secretaria de Saúde, sobre um diagnóstico, Cadem, que tem que ser feito aqui no DF. Por quê? O que está acontecendo aqui, né? A pessoa que contrai a doença, o diagnóstico é feito aqui no DF na rede particular. Na pública ainda não está sendo feito. Na pública, o teste, né, a pessoa procura uma unidade pública de saúde, mas esse teste ele é levado para um laboratório lá no Rio de Janeiro. E aí leva esse tempo, né, até que se leve lá, até que lá seja feito todo o processo, traga para cá para saber realmente se a pessoa está ou não contaminada com a varíola. Então há essa negociação já, né, da Secretaria de Saúde com o Ministério para que esse teste seja feito aqui no Distrito Federal para agilizar esse diagnóstico aqui no DF. Está em torno aí dos 10 a 15 dias para que isso seja feito, sim, aqui no Distrito Federal. Essa negociação já está bem avançada. Agora, essa da vacina ainda requer um tempo, a gente não tem uma data específica aí para isso. Mas o que o Ministério da Saúde quer e a Organização Mundial da Saúde quer é que as pessoas, né, fiquem preocupadas com essa varíola. Por quê? Claro que a gente não está falando de uma doença que tem um número de mortes como teve o coronavírus, mas é uma doença perigosa sim, principalmente em idosos, né, grávidas, crianças, pessoas que têm aí uma baixa imunidade também, alguma doença, alguma comorbidade, são os alertas. E os sintomas são muito parecidos com o coronavírus, com uma gripe forte, que é o quê? Aquela dor de cabeça, aquela febre acima dos 38 graus, né, aquela dor muscular, dor no corpo,
corpo. Então é tudo muito parecido. O que diferencia a varíola são essas marcas pelo corpo, que depois que você já está com essa doença começa a aparecer. Mas de início são esses sintomas aí muito parecidos com o coronavírus e com uma febre muito alta. Então tem esse alerta geral da saúde aí emitido pela OMS e tem essa negociação aí tanto do Ministério da Saúde quanto do Distrito Federal aqui em relação a esses diagnósticos serem feitos aqui no DF, né, Cadengue? Vamos acompanhar, não é mesmo, Gabi? Ficar atento, já são 696 casos, segundo o Ministério da Saúde, da varíola do macaco no nosso país. Gabi trouxe todos os detalhes, todas as informações, não é motivo para pânico, claro, calma, mas a gente tem que ficar atento sim. Obrigado, viu, Gabi? A qualquer momento, você está de volta com a gente, ao vivaço, no nosso Balanço Geral.